Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmos 46, verso 1. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Eu sei que ainda faltam muitas qualidades em relação ao bispo para nós analisarmos. Mas nós estamos apressando para voltarmos ao nosso tema básico, o Apocalipse para todos. Por isso, nós iremos deixar algumas qualidades exigidas sem o devido comentário. Basta, então, você ler 1 Timóteo 3, que você verá todas as qualidades. Então, hoje a gente começa falando sobre os diáconos. Também em 1 Timóteo 3. Note, semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Interessante que, normalmente, nós temos na igreja uma cultura tradicional que, estudando, a gente vê desde tempos antigos uma cultura de que a gente deve preocupar-se, a gente deve ter o olhar sempre no pastor, naquele que tem a função de mais proeminência. No entanto, é curioso que aqui o apóstolo, após falar das qualidades que o bispo deve ter, ele passa logo em seguida a falar dos diáconos. Interessante, né? E a gente olha para os diáconos, às vezes com desdém. E ainda um outro vício cultural. Eu conto o meu exemplo. Eu fui criado
numa igreja, e nesta igreja, hoje eu analiso, nesta igreja, sabe para que serviam os diáconos? Não sei se mudaram o sistema, mas os diáconos só serviam para, no dia da ceia, distribuir o pão e o vinho. Nada mais errado de que isto, sabem, da função dos diáconos. A função dos diáconos é cuidar da parte social da igreja. Você sabe que é um vício aquilo que no poder público, você sabe que no poder público há uma briga em relação a esta questão. Existe aquela ala do poder público, aqueles governos que dão toda a atenção à parte social da nação. Isto é, tem planos em seus governos de atingir a parte social. Isto é, os pobres, aqueles de baixa renda, eles criam planos e mais planos para beneficiar estes de baixa renda. E como eles são criticados. E quando você volta para as Escrituras, você descobre algo incrível. Como que Deus, como que os apóstolos davam valor a esta área da igreja. Aliás, Deus já havia dito a Moisés lá no deserto: olha, no mundo vocês sempre vão ter pobres. O que Deus quis dizer com isso? Deus estava, desde o princípio, instruindo Moisés que os pobres deveriam ser sempre lembrados. E eu já citei aquela polêmica doutrinária entre Pedro e Paulo. E por fim, quando eles abaixaram a temperatura, Paulo disse: olha, tudo bem, então segue esta instrução, esse ministério que você acha viável. Mas olha, não esqueça dos pobres. Olha bem, não esqueça dos pobres. Enfim, em resumo, diácono não é só para distribuir a ceia. Diácono é para descobrir no seio da igreja aquelas famílias que estão carentes, aquelas famílias que, quem sabe, você vai encontrar aqueles que nem dinheiro têm para pagar o aluguel, aqueles que
Eu já descobri isto. Aqueles que apenas fazem uma refeição por dia para que os filhos não fiquem sem comer. Então, diácono é uma função especial, mas ela deve ser exercida por homens capazes. A gente vai ver, vai analisar e vamos ver a preciosidade dos diáconos na igreja e as qualidades que eles devem ter. Jesus amado, aleluia, tu tens um amor, tu tivestes e tem ainda hoje um amor tão grande pela tua igreja. Ela é chamada noiva, ela é chamada virgem, ela é chamada tua esposa, ó Jesus, e ela foi comprada pelo teu sangue. Por isso que o Senhor exige zelo em todas as funções, principalmente no diaconato. Senhor, dá-nos olhos espirituais para ver como o Senhor vê e não ficarmos analisando a tua obra com olhos naturais. Jesus, eu declaro tudo isto e peço no teu nome, pois o teu nome está acima de todos os nomes. Amém e amém.